O nosso devocional, hoje, ele dá um exemplo de José do Egito, fala um pouquinho ali do começo dele, da vida dele, o comecinho, como é que foi. Nós não vamos explanar tudo aqui, não tem como, o nosso tempo é curto, é cronometrado, mas porções da graça há de vir, já está vindo de encontro às nossas vidas. Então o tema é tão claro como água, é tão claro como esse pôr do sol, como esse sol está aí indo embora. Não se trata do que você tem. Amados, as pessoas, infelizmente ainda hoje, elas são vistas pelo que elas têm. A Dalzi já está entrando de novo. Elas são vistas pelo que elas têm. Só que alguém escreveu, alguém cunhou que é preciso nós atentarmos para o ser e não para o ter. Para o ser e não para o ter. E o nosso devocional, ele diz, não é o que você tem, mas de quem você tem. Esse quem é que é o canal. Esse quem é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Se tivermos Jesus Cristo, não teremos mais falta alguma. Falhou de novo aí? Lê? Um pouquinho, mas você voltou. Então, assim, ele dá o exemplo, ele fala do comecinho da vida do José, que ele não tinha nada na vida, ele não tinha nada. Um jovem sem nada, nem documento tinha, porque nem documento também não existia, né? Ele não tinha nada na vida, mas uma coisa ele tinha, a presença de Jesus. Na verdade, naquele momento, naquela época ali, era a presença de Deus, porque Jesus ainda não havia sido manifesto como para nós hoje. O Espírito Santo também ainda não estava naquela época lá, mas na época de José era Deus, e está escrito que Deus estava com ele. Então eu vou abrir aqui lendo este versículo, e nossas amadas, a Dalzi e a Alessandra, também vão transbordar em nossas vidas. Diz assim, Gênesis 39, versículo 1 e 2. Foi José levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, o que José tinha nesse exato momento da sua vida? Nada. Ele não tinha nada. Mas ele, ao mesmo tempo, tinha tudo. O quê? A presença. A presença de Deus. Se tivermos a presença de Deus, o que parece que é nada na nossa vida, vai ser tudo, queridos. Você que está aqui conosco, neste momento, nessa live, não sei, talvez você tenha passado por momentos, talvez você tenha pensado, né? Eu não tenho nada, eu não consigo e tal. Você tem a presença de Deus. E a presença de Deus é que vai fazer, é que vai dar a guinada no seu viver. É a presença de Deus que vai conduzir, que vai fluir você. E essa presença de Deus hoje, ela é imbuída de graça, ela é imbuída do favor imerecido do nosso Deus, que foi dado mediante Jesus Cristo, a morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Então, é a presença do Senhor na sua vida que faz de você um sucesso, que vai dar guinada, que vai te conduzir, que vai te dar sabedoria, inteligência, que vai te dar suporte para você aqui nessa terra viver, usufruindo e desfrutando do melhor desta terra. Vamos lá, então, transbordando. Esse é o nosso tema, né, Alê? Se a Lê e a Dalzi já querem transbordar, falar um tiquinho aí, tem a liberdade de falar. Oi, então, Eli,
Você quer falar primeiro? Pode falar. Pode. Então tá bom. Eu estava lendo o devocional e esse termo aí que você falou, né, que se dizem, né, que ele fala aqui do sucesso que José teve, né? Ele fala que José, primeiro ele saiu sem nada. Aqui fala até uma parte que ele saiu como nu, né? Assim, porque ele saiu só com a roupa do corpo, né? Realmente. E daquele estado, né? Sendo vendido para o Egito, né? Foi uma coisa forçada. Mas Deus estava com ele, mesmo naquele momento difícil que para ele não tinha sentido a vida. Se for olhar para o lado natural, não tinha, ele poderia até perder o sentido da vida. Ele poderia, porque para quem não conhece, né? Eu creio, talvez a maioria conheça ou não a história de José, mas para quem não conhece, José foi vendido pelos seus próprios irmãos. E quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi para o Egito, né? E lá ele encontrou-se, né, na situação de escravo. Ele já não era mais o filhinho caçula do pai, ele já não era mais onde ele estava. Ele até poderia estar naquela situação boa, mas ele já não estava mais. Ele se encontrava numa situação ruim mesmo, eu falo financeiramente mesmo, emocionalmente, porque ali foi algo também que a emoção dele foi ferida, né? Foi os próprios irmãos dele, mas ele tinha Deus com ele. E o bonito de ver a história de José é que ele sempre acreditou que Deus estava com ele, ele nunca duvidou disso, né? Ele nunca duvidou de que Deus estava com ele. E também isso fez ele continuar na caminhada dele lá no... Cortou um pouquinho. Cortou? Para as pessoas está cortando também? Ou não? Cortou um pouquinho. Para as pessoas está cortando ou só... Fala a sua última frase. Tava esperando voltar. Para você tá só rodando assim, ó. Tá ruim. Tá me ouvindo? É. Tá me vendo? Nossa, não é a dela. Eu acho que é a sua, não é? Que é a sua, não é a... Será Nossa, que é a minha? Espero. Pode ir. Oi. Oi. Você tá... E aí? Ah, meu pai. Agora melhorou. Tô vendo aqui. Mas melhorou. Agora Ale, melhorou. pega esse momento. Pega esse momento que você tá... Ô, Neide, já estamos voltando. Pega esse momento que você falou. Pega esse momento que você falou que ele não tinha nada. Oi. Voltou? Voltou. Tá travando um pouquinho, mas voltou. Pega esse momento, Ale, que você falou que ele perdeu o amor do pai, da família, ficou, tipo, abandonado, né? Abandonado. Nesse momento aí, foi o momento que ele ali, no Egito, ele estava sozinho, ele poderia ser na terra dele o filho de Israel, né? Ele poderia ser o caçula do pai, ele poderia ser o favorecido do pai, mas ali ele estava longe do pai, longe da casa dele, longe, e foi ferido o emocional dele. Não só, eu não digo só financeiramente que ele estava mal, mas ele estava das emoções também, porque ele saiu daquela forma, vendido,
E lá ele teve que, era ele Deus, ele tinha que se apegar com Deus. E aí o bonito de ver, foi isso que eu falei no final, que o bonito de ver em José, a história de José, é que ele não deixou a presença de Deus, ele não deixou de acreditar que Deus estava com ele, mesmo ele estando sozinho, longe dos pais, longe da casa dele, da terra dele, que ele tinha aquela a terra dele, né? A sua terra, você tem sua intimidade ali, né? E ele estava longe disso, era outra terra. Amparado, né? A família ampara, né, Ali? A família ampara, né? Amigos. Isso. E José, e ali ele estava sem nada, né? Ele estava sem nada. Isso. Mas olha que bonito que você colocou e lembrou. A presença de Deus estava. Então, isso, porque é isso. Sempre... Só para completar, é isso que essa parte aí que eu queria focar, que eu achei muito importante no devocional, que fala que o José, ele não abandonou a presença de Deus, ele creu que Deus estava com ele, e o sucesso dele no Egito, que foi vindo aos poucos, foi porque ele creu nisso, que Deus estava com ele. E aí tudo começou ali na casa do Potifar, que ali ele começou a ter um sucesso pequeno, mas começou a ter, porque ali ele foi, a Bíblia fala que tudo que ele fazia, eu gosto muito desse versículo, com as mãos dele, Deus prosperava ele, em tudo que ele fazia. E o prosperar, como foi dito no outro devocional, é ser bem-sucedido. Então, ele foi uma pessoa de sucesso, mas não foi de uma hora para outra. Foi ali com o tempo, porque ele guardou-se em Deus, confiando em Deus e ficando na presença de Deus e acreditando também que Deus estava com ele, porque ele poderia pensar que ele também foi abandonado por Deus. Mas ele não deixou isso entrar no coração nem na mente dele. Ele não deixou. Tanto que ele não deixou que Deus, está escrito lá que o próprio Deus que falou, que aquilo que ele fazia com as mãos dele, Deus, está escrito isso, o versículo, Deus fazia ele prosperar. Tudo que ele fazia com as mãos dele, Deus fazia ele prosperar. Então, Deus estava com ele. Mesmo ele naquela situação. E o que o nosso Deus não pode, né, não quer fazer hoje? Só do fato de nós nos conscientizarmos desta presença maravilhosa dele com a gente. Porque você tocou num ponto muito interessante, que é o ponto do emocional. É o ponto emocional. Porque se uma vez, num dos nossos devocionais, a Dalzi já colocou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ela disse assim, se a nossa mente não estiver sã, se a nossa mente não estiver sã, o nosso intelecto, as nossas emoções não estiverem sã, não estiverem bem, nada vai fluir. Então, assim, o José, ele poderia ter se deixado levar, e isso não isenta, ele era um ser humano. E nesse começo aqui, hoje está mostrando aqui nesse devocional, um começo da vida dele, né? Um jovem, sem pai, sem família, sem apoio. Então, meu Deus, imagina como que não estava o emocional dele. Só que a presença de Deus era com ele. Não se tratava do que ele tinha ou do que estava acontecendo com ele, mas de quem ele tinha, né? E ele tinha Deus, ele tinha a presença do nosso Deus. Nossa, que gostoso. E é esse ponto também que é importante a gente pegar para a gente, que não importa o que a gente tem, né? Porque ele não tinha aparentemente nada, ele não tinha. Ele estava longe dos pais, ele poderia ter um pouco de boa vida lá onde estavam os pais deles, mas ali não, ali ele estava sem nada e nós, né, trazendo para a nossa vida hoje. Muitas vezes a gente, uma coisa que fala no devocional é que nós não estamos, né, na situação de José.
porque José estava literalmente sem nada, não tinha nem um RG, nenhuma conta bancária, assim fala no devocional, né? Nenhuma conta bancária, tudo bem que não existia, mas um exemplo trazendo para hoje, né? E nós muitas vezes pensamos assim, desta forma, não temos nada, mas às vezes nós temos e nós não acreditamos que com aquilo que a gente tem, Deus pode nos abençoar. Claro que Deus pode nos dar mais, mas com aquilo que nós temos, Deus pode nos prosperar, nos abençoar, porque com aquilo que José tinha, o que ele tinha? Ele tinha as mãos dele e ele estava na casa do Potifar. Então, Deus fez ele prosperar com as mãos dele ali na casa do Potifar, mesmo ele estranha, mesmo ele não tendo nada. Mas Deus abençoou. E assim é nós, né? Nós temos que não olhar para o que temos que olhar para quem somos, né? Para quem temos, né? Eu falando como o devocional diz, quem temos, que é Deus, que é o nosso Senhor Jesus, Salvador da nossa vida, e quem somos nele também. Eu acrescento isso, né? Que nós somos quem? Filhos de Deus, né? E temos direito à mesma herança de Jesus, somos cordeiros como Jesus, então temos que crer que ele também nos fará prosperar, nos fará nos abençoar com o que temos hoje. E Ale, nunca vivemos num tempo tão maravilhoso como agora. Nunca vivemos num tempo onde está escancarado a palavra, a graça está escancarada, a graça tem sido apresentada para os lares, para os familiares. E agora é hora mesmo de abraçar esta presença maravilhosa de Deus para nós fluirmos, né? Você colocou que ele tinha mãos, o corpo, o físico jovem. Nossa, subindo os coraçõezinhos aí, que maravilha! Que bem. Quem também entrou foi a Áquila Júlia. Que gostoso, seja bem-vinda, amada, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Quando subiu um coraçãozinho, até meu coração aqui subiu também. Então, que maravilha a gente aproveitar esse tempo, sabe? Aproveitar esse tempo, observar. Linda, coraçãozinho para você também. Observarmos esse tempo e não nos deixarmos abater, porque o que ele tinha, a presença maravilhosa de Deus, fazia ele fluir, tudo que ele fazia prosperava, dava certo, vai dar certo para nós hoje também. E não só a questão material, mas a questão da saúde, a questão da nossa saúde, da nossa mente sã, corpo são, a questão da nossa família, porque tem áreas da nossa vida que ainda não estão ok, tem áreas da nossa vida que ainda há uma falta, ainda há, vamos colocar entre aspas, uma deficiência. Mas com a presença do Pai conosco, recebendo esta graça, este favor do Pai, as coisas vão se encaixando, as coisas vão ficando certas. Onde havia deficiência, não vai haver mais. Boa noite, amada. Linda és tu. Boa noite. Adalzija, eu sei que você tem coisa guardada aí para nós, Adalzija. Mas eu vou pedir para que aperte o dedinho aí, manda mais corações, mostra que você está aí, que você está gostando. Como diz a nossa amiga Eli, mostra para esse algoritmo quem manda aqui abaixo mostra do os emojis. Mostra quem corações. Isso, manda aí, pessoal. Olha que maravilha. Então, muito bom falar do José, eu gosto muito. A gente pode ver desde o princípio, né, que ele já teve a perda da mãe, ainda na adolescência. E, além disso, ele era uma pessoa fiel ao seu pai, por isso ele era irmãos. Mas quando a pessoa é fiel, ela sempre tem uma recompensa, né? E a recompensa de José veio, que era aquela capa bonita de várias cores, diferenciando ele dos irmãos. Quem usava uma daquela era como se fosse o proprietário da terra. E os demais usavam tudo roupas semelhantes, iguais. É como se fosse uma empresa que tem o patrão que usa a cor que ele quer e os empregados o uniforme, mais ou menos assim.
Então, significava que José ia ser muito bem sucedido, ia ser uma pessoa responsável. E a gente já sabe que ele era uma pessoa tão ingênua que ele contou que não deveria contar, né, os sonhos, né? Mas a gente pode ver que Deus estava com ele em todos os momentos. Quando os irmãos dele vendem ele, imagina, eles vendem para uma caravana de mercadores que vem de Midian, midianitas. Porém, estes, né, eles não eram midianitas, ele era ismaelita. Ismaelitas são os descendentes de Ismael, de Abraão com Agar, né? Ou seja, o povo que já perseguia Israel, né? É como se eles vendessem José para os próprios inimigos. E José chegou lá, foi bem sucedido, e a Bíblia diz, como já foi falado, tudo que ele fazia, ele prosperava. Mas uma coisa a gente não pode esquecer. Deus estava com ele, mas por que Deus estava com ele? Porque José, ele não guardava mágoa, ele não tinha lugar para vingança no seu coração, ele não tinha lugar para o ódio, ele era de fácil para perdoar, ele não perdia tempo, né? Não é que Deus faz acepção de pessoas, mas quando o coração está cheio de ódio, de água, de revolta, não cabe Deus aí. E o coração dele ter sido tirado, né? Cortou um pouquinho. Apesar de julgado da sua casa, né? Oi? Oi, cortou um pouquinho. E agora? Acho que é só. Tá tudo bem agora? Pode falar? Posso falar? Pode falar. Pode. Tá. É a minha internet, que tá abençoada, a minha internet. Tá abençoada. A gente vai chegar lá, pode deixar. A gente vai conseguir, nada vai entender. Então, José, ele tinha muitos motivos para ter ódio, desde quando ele estava na casa do pai dele, porque por ele ser fiel, ele era perseguido pelos seus irmãos, depois fizeram o que fizeram. E quando ele chega no Egito, ele já passa um tempo por a fidelidade dele, porque a fidelidade dele era uma fidelidade incomum daquelas pessoas dali. A fidelidade dele era com Deus e ele era sincero e reto em tudo quanto ele fazia. Ele não defraudava, ou seja, ele poderia estar o seu patrão presente ou não, ele fazia o serviço com qualidade. Tudo que ele fazia era com qualidade, era com prazer. Não importava, fosse o que fosse, talvez uma coisa até inferior para muitas pessoas, mas ele fazia de um jeito tão bem feito, né, que todo mundo admirava José. Porque no coração de José, ele honrava a presença de Deus. Então, ele fazia algo... Que lindo isso, meu Deus! Que lindo isso! Uau. Verdade. Ele honrava Deus. Ninguém está ali, né? Mas ele sabia que Deus estava ali. Então, Deus via tudo que José fazia. Até porque ele não tinha nenhuma pessoa que cresce, tipo assim, uma pessoa, pelo menos, que criava no Deus dele. Então, é como se José dissesse assim, Deus, só tenho eu aqui no meio deste povo, mas nem por isso, né? Ou seja, como se ele dissesse assim, Deus, ninguém aqui te conhece, ninguém aqui te adora, ninguém aqui tem o Senhor, te honra o Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor não vai deixar de ser honrado, porque eu estou aqui e eu vou te honrar. E realmente ele honrava. E ele sabia que ali estavam os olhos de Deus sobre ele, né? E como diz o devocional, é o que eu tenho é que vai fazer a diferença. Ou seja, não os bens que eu tenho, mas quem está comigo, né? Ou seja, José não tinha nada, mas ele tinha mais do que todos, né? Porque ele tinha uma fé viva em Deus, nada o abalava. Ele não
aproveitava aquele jeitinho, né, que diz assim, não, mas já que fizeram mal para mim, agora eu vou fazer as coisas de qualquer jeito. Não, ele não tinha isso no coração. Ele não tinha desejo de vingança, né? Ele não tinha ódio, ele não esperava uma oportunidade para falar, embora ele tivesse razão, mas ele não fazia isso, né? E foi provado isso quando a mulher de Potifar insistiu para que ele se deitasse com ela. Ali foi uma prova de fogo, porque ele estava numa posição inferior de escravo. Então, como diz aí, quem não faria isso? Ele. Sim. Quem tem Jesus, quem tem a presença de Deus, não faz essas coisas, né? Não. Ou seja, então... E a Dalzija, amada, para não perder esse fio, esse gancho lindo que você trouxe aí pra gente, trazendo para os nossos dias de hoje, né, agora, nós hoje sabemos que o José do Egito, ele tipifica Jesus Cristo lá no Antigo Testamento. E você disse uma coisa tão maravilhosa, Dalzija, vamos saudar aí o Dopidiki. Seja muito bem-vindo. Uma noite de bênção para você, um começo de noite de bênção para você, amado. Seja bem-vindo. Vamos trazer para o dia de hoje, tipo assim, você colocou uma coisa, Dalzija, ele honrava a presença de Deus no coração dele o tempo todo. Vamos colocar nos dias de hoje, tipo assim, a graça, ela está aí para nós, o favor imerecido do Pai Celestial está hoje para nós, no século 21, mas ainda há a religiosidade que quer predominar, ainda há os nossos amados que ainda estão sob o véu, ainda há os nossos amados que não conseguem, né, abraçar esta graça maravilhosa, não conseguem abraçar essa presença maravilhosa. Estão ainda vivendo, na primeira parte do nosso devocional, ainda estão se tratando do que eles têm, do que eles fazem, da sua performance. Por exemplo, nós estamos aqui, somos mulheres abençoadas, mulheres casadas, a Alessandra está aí, o rumo, né, a isso também. Porém, nós somos pessoas aqui agora, cuidando, né, de nós para esse momento, cuidando para que as coisas venham fluir lindamente na vida dos que se achegam, na vida dos que nos visitam. Mas nós hoje estamos já tão assim voltadas para de quem nós temos. De quem nós temos. Eu, Eliana, tenho Cristo, graça, o favor dele sobre mim. A Dalzija tem Cristo, graça, o favor do Pai sobre ela, sobre a vida dela. A Alexandra tem a vida do Pai. Tem a vida do Pai. Então, é isso, sabe? Ele estava lá com os egípcios e ele honrava essa presença, né, Ale? Fala, mano. Sim. Não, só para complementar a parte também que fala do sucesso, que você acabou de falar aí, que tem uma parte aqui no devocional que fala do sucesso, a respeito do sucesso completando isso aí que você está falando. Por quê? Porque assim, as pessoas medem o sucesso por aquilo que ela tem. Se ela tem uma boa vida, uma boa quantidade de dinheiro, se ela tem imóveis, se ela tem carros, então as pessoas medem o sucesso com base nisso, é porque ela tem sucesso, se a pessoa tem tudo isso. E o que o devocional está ensinando é que mesmo sem José não ter o sucesso, é isso que nós queremos que as pessoas coloquem no coração, mesmo sem ele não ter nada, aliás, eu troquei. Obrigada. Mesmo sem ele ter nada, ele teve sucesso. Ele teve sucesso num lugar improvável, num momento improvável da vida dele, né? Porque aparentemente era para ele ter sucesso na casa do pai dele, mas ele teve onde ele nem esperava. Ele foi bem-sucedido, né? Aos poucos, mas ele foi. Então, para nós, não é o que nós temos que, uma parte aqui do devocional,
eu ler só, precisamos aprender a parar de almejar coisas e começar a almejar Deus. Ou seja, queremos ter coisas, queremos ter sucesso, mas quando nós colocamos diante de Deus a nossa vida e buscamos a presença de Deus, honrar, como aqui a minha mãe falou, nós temos sucesso mesmo sem ter nada. E é isso que nós temos que crer. Que Deus pode nos fazer isso. Pode fazer isso na nossa vida a partir da nossa posicionamento, né? De não pensar que sucesso né? Medir o sucesso pelo que temos. Não, o sucesso é eu ter Deus, né? E eu posso citar uma frase aqui, uma outra frase do Bessonal, que ele fala assim, para a gente declare o quê? Que o Senhor está contigo e eu sou uma pessoa de sucesso. Declare isso, diga isso. O Senhor está comigo e eu sou uma pessoa de sucesso. Todo mundo falando aí. Quando você se sentir... O Senhor está comigo e eu sou uma pessoa de sucesso. Isso. Quando você se sentir sem sucesso ou falar, eu não tenho nada, não diga isso. Diga, o Senhor está comigo e eu sou uma pessoa de sucesso. Essa declaração vai fazer a gente ser bem-sucedida. Porque temos Deus na nossa vida. E olha, Alessandra, se as pessoas usam, né, os mantras, as pessoas usam os mantras, né? Eu sou bem-sucedido, eu sou bonito, eu sou forte. Eu tenho aqui também meus mantras, minhas frases. Estou no controle do meu destino, mereço ser um sucesso, eu sou bom bastante. Nós usamos os nossos mantras. Por que não usar essa frase? O Senhor está comigo e eu sou uma pessoa de sucesso. Né? Por que não usar? E você colocou uma coisa muito legal também, uma noite de bênçãos para a Cleia. Linda Cleia. Você colocou uma coisa bacana, olha. Todos os lugares que ele passou eram lugares improváveis. E todos os lugares improváveis que José estava, José crescia, porque a presença do Pai era com ele. Talvez as pessoas da live tenham passado momentos improváveis, tenham estado em tempos improváveis. Talvez estão vivendo momentos improváveis, mas a presença do Pai Celestial com você, a presença de Jesus Cristo com você, a presença da graça, do favor imerecido do Pai se estendendo sobre você, vai fazer com que você tenha sucesso nesses momentos improváveis, nesses lugares improváveis da sua vida. Vai fazer e pode usar, vamos colocar entre aspas, né, o mantra. Vamos colocar entre aspas, porque nós não usamos mantra, né? Nós não usamos mantra. Que é declaração, é declarar. São declarações e são maravilhosas. São também, a Bíblia está escrito, são para nós os cristãos, são confissões de fé. É muito importante usarmos confissões de fé, porque falamos, conforme o que falamos, é o que vai acontecer. O apóstolo Paulo disse, cri, por isso falei. Então, naquilo que a gente crê, quando eu digo, o Senhor está comigo e eu sou uma pessoa de sucesso, quando eu digo as minhas frases que eu coloco aqui na minha parede, né? Eu mereço ter o sucesso, eu estou comprometida a fazer o que eu preciso fazer e tal. Ou eu sou uma escritora com excelência. Quando eu digo essas frases, com essa confiança de que Jesus está comigo, não tem como, gente, não fluir. Até o meu improvável vai se transformar. Então, você colocou uma coisa que eu amei, amiga. O José, o tempo todo da vida dele, né, Adalcija? Dos 17 aos 35, 30 e poucos anos, a Adalcija pode falar isso melhor com melhor propriedade de estudo. Ele só viveu improvável. Fala aí, Adalcija, ele só viveu improvável. É verdade. Mas teve sucesso nos improváveis. Teve, realmente. E ele foi tão abençoado por Deus, né? Dos 17 anos ele saiu,
de Canaã, e ele, quando saiu da cadeia para governar, ele tinha 30 anos, né? 30 anos foi quando ele revelou os sonhos de Faraó. E aí a gente pode ver que teve um momento na cadeia que José, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro do rei, que estava preso também. E o copeiro do rei, ele falou que dentro de 3 dias ele ia retornar a receber o copo de Faraó na mão dele. Ele ia servir a Faraó, ia ser retornado ao seu cargo de origem. E o outro iria morrer. Aí ele disse para ele, olha, quando você chegar lá no palácio, fala para o Faraó que eu não fiz nada. Eu vim de Canaã, eu não fiz nada para estar aqui. E a Bíblia diz, é bem clara, que diz assim que ele esqueceu de José. Durante 2 anos, ele só lembrou porque Faraó estava perturbado para saber a revelação do sonho. Aí foi que ele lembrou. E foi exatamente 2 anos, aí ele foi tirado de lá e nunca mais voltou. Saiu de lá para governar. Ainda vemos que quando Jacó, o seu pai, vem com toda a família, né, por conta da seca, ele adota os 2 filhos de José. Porque José teve um filho, primeiro Manassés, né, que diz assim que o Senhor me fez esquecer de todo o trabalho, ou seja, de tudo que ele passou. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu falo no meu vídeo sobre José, né, e eu digo o seguinte, que quem tem mágoa no coração não prospera. Não prospera. Eita, toca na ferida aí, Adalcisa. Não basta ter dinheiro, não basta ter saúde e vigor. Tem que Deus estar com a pessoa. Tem que a pessoa tirar o ódio e colocar a presença de Deus. Porque quando Deus está com a gente, tudo quanto a gente fizer, prosperará. Seremos como aquela árvore plantada ao ribeiro das águas, né? Como diz lá em Salmo 1, né? E aí a gente vai ver que também ele teve outro filho chamado Efraim. E o que diz Efraim? Significa que Efraim é frutificar e fértil. E foi exatamente isso. Os filhos dele fez parte, né? Foi incluso na herança de Jacó, né? Ou seja, os filhos de Jacó, né? Os 2 filhos de José tiveram a mesma herança que os filhos de Jacó e também José teve, né? Ele foi incluso ali. E o Manassés é o nome de uma das tribos, né? Ou seja, que até hoje a gente sabe, né? Que teve a tribo de Manassés. Que é Efraim e Manassés, ele passa a ser filho de Jacó. Então, a gente vê prosperidade por todos os lados, né? Mas só tem uma causa, né? Porque Deus era com ele. E por que Deus era com ele? Porque ele era fiel a Deus. Não tem como Deus obrigar uma pessoa a querer ele. Se eu não quero Deus, Deus não pode entrar num coração que já está cheio de ódio, de mágoa. Temos que renunciar, né? É uma coisa incrível, né? Porque muitas vezes a gente não quer escolher, né? A gente quer as 2 coisas, o mal e o bem. Mas não dá, com Deus não dá certo. Tem que querer só o bem. E foi por isso... Alzija, as escolhas são fundamentais. Não posso escolher ser triste e ser alegre ao mesmo tempo, né? Não pode. Nossa, você colocou algo e vamos deixar essa pergunta também para o pessoal aqui da nossa live, desse nosso momento. Tá entrando amigas minhas aí, olha, Regina, minha amada amiga, lá de longe do interior, que crescemos juntas. Olha, logo a gente vai se ver, hein? Eu tenho certeza, eu vou me organizar para a gente se ver quando eu for lá para o interior ver minha mãe. Seja muito bem-vinda aqui entre nós. Olha, a pergunta, Dalcija, por que Deus estava com ele? Você colocou essa pergunta, Marta. Por que Deus estava com ele? E aí você automaticamente você deu ali a resposta. Não tinha mágoa no coração de José. Então as coisas fluíam. Um coração que não guardava mágoa, não guardava rancor.
durante esses 19 anos, né? 19 anos de vida dele, que foi essa trajetória dolorosa, foi a trajetória dos improváveis, lugares improváveis, amigos, né? Como tu colocou, amigo que esqueceu ele por 2 anos. Uma das coisas muito chata, muito difícil, mas acontece. As pessoas se esquecem da gente. Normalmente a gente brinca assim, né? Não sei vocês, mas a gente fala assim: lembra de mim quando estiver lá no teu reino. Lembra de mim quando você entrar naquela empresa. Quando você for falar com fulano. For promovido. Com fulano. Lembra de mim. Lembra de mim. E na maioria das vezes, não é lembrado. Não é lembrado. E você vê que ele foi esquecido por 2 anos. Agora sim, o que eu gosto muito, eu amo que essas mulheres transbordem minha vida. Exatamente. A Dalzija e a Alessandra. E aí eu já venho. Deu uma falhadinha, cortou, mas voltou. Eli. Opa, volta aí. Voltou. Então, deixa eu só completar, porque você falou que o José representa Jesus, né? Completo. Tipificação completo, que nosso Jesus. tempo está acabando. Então, significa que quando ele passou a ser governador, o rei mudou o nome dele. Zafenat Paneah, quer dizer, o salvador do mundo. O salvador da terra ou do mundo. Tem algumas bíblias que diz salvador do mundo, salvador da terra. Ou seja, porque ele salvou não só o Egito, mas todo. Voltou. Então, só a conclusão aqui do assunto. Meu Deus. É Salvador da... A Dalzija, conclua que o nosso tempinho já está terminando. Tá. Zafenat Paneah, né? É Salvador Salvador da pátria, não, Salvador da terra, né? Ou seja, porque ele salvou todas as nações da fome. 7 anos de fome que teve. E ele guardou, né, o mantimento e conseguiu salvar, né? As pessoas não conseguiram morrer de fome por causa dele. Então, a gente só vê sucesso. Este homem morreu com 110 anos e fez o maior sucesso no Egito e em todas as nações. Nós sabemos que até hoje nós conhecemos ele por causa de Jesus, né? E é o nosso Salvador. Jesus salvou a nossa alma eterna. Enquanto o Zafenat Paneah salvou as nações da fome. Deu para ouvir? Deu para ouvir um pouquinho, cortou um pouco, mas deu para ouvir um pouco. Do nome. Nós já vamos fechar, que a nossa live está terminando. Nós vamos fechar. É que você não você ouviu ela falar do nome? Eu ouvi do nome, espero que o pessoal tenha ouvido. Espero que o pessoal tenha ouvido o nome de José, que também foi mudado. Isso. E significa... Fala o significado do nome dele que mudou. Fala de novo. Salvador da terra, né? O Zafenat Paneah, né? Zafenat Paneah. Salvador da terra, Salvador do mundo, porque ele salvou as nações da fome, enquanto Jesus é o nosso Salvador, né? Porque morreu na cruz para nos salvar, nos livrou da condenação eterna. Por isso que ele é a tipificação de Jesus. Todo mundo correu para o Egito, porque José estava lá. Né? Que lindo. A Dalzija, Alessandra, gratidão pela presença de vocês aqui com a gente, comigo. Obrigada a você. Gratidão. Pessoal, vocês que estão aqui conosco, todas as quintas-feiras nós abrimos a sala
lá no Google Meet, Meet que fala. Você pode ir lá na minha bio e clicar no grupo VIP para você entrar, tá recebendo o link e você participar com a gente. Lá há um transbordo sobre a graça, sobre o favor imerecido de Deus. É maravilhoso esse nosso momento. Peço perdão pela internet que ficou aí falhando, indo e voltando. Perdão. Mas acontece. Acontece, né, amigo? Que vocês recebam graça no viver de vocês, que vocês recebam vida de Deus, que vocês tenham, em nome de Jesus, um restinho assim de domingo maravilhoso, uma semana de bênção. Eu profetizo sobre a vida de vocês, eu, Adalzija, Alessandra, nós profetizamos bênção de Deus, que a luz do Espírito Santo venha se transbordar no rosto de vocês, que a luz do Pai venha estar com vocês no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. Tá fazendo a fotinha, Lê? Isso! Tô só aguardando. A foto. Peraí, deixa eu arrumar aqui. A fotinha pode fazer, que nós já vamos fechar, gente. Dá um joinha aí, quem entrou, dá um joinha, que foi legal. Dá últimos coraçõezinhos aí, gente. Olha, entra lá depois, a live vai ficar gravada. Entra lá para você compreender melhor. Marca pessoas. Marca pessoa, gente. Coloca comentário, coloca emoji. Vamos mostrar para o Instagram quem é que manda. O Instagram só entende que a live tem relevância se você põe um foguinho, se você põe um emoji, uma carinha de alegre. Marca pessoas que você ama para receber de Deus através dessa live. Tirou a foto, Alê? Tirei. Então, Sim. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem pessoal. com Deus. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Gratidão. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.